achou uma ótima ocasião para tentá-lo. A pergunta que eu faço para cada um de nós esta noite, inclusive para mim: nós devemos ter muito cuidado no deserto. Aqui onde nós estamos, nesse mundo, não é o nosso lar. Nós ainda estamos no deserto. E aqui é o território de atuação do inimigo das almas. Ele não vai perder tempo para nos assaltar e nos levar a pecar contra Jesus. Muito cuidado nós devemos ter, porque ainda não chegamos no céu. O resultado desse conflito, né, que Jesus enfrentou ali no deserto, era importante para o mundo. Porque depois de levar o homem a pecar, Satanás agora ele se proclamou príncipe deste mundo. Então, como príncipe deste mundo, ele tentou reclamar a terra como posse sua, né? E agora estabeleceu aqui o seu império. E declarando que os homens o escolheram como príncipe, né? E que agora ele era o príncipe, o rei desse mundo, ele era o soberano. E através desse domínio usurpado, por meio da influenciada Adão e Eva ao pecado, ele agora diz que ele seria o rei deste mundo. E Jesus, como filho do homem, ele veio agora para provar que Satanás não tinha total domínio sobre os habitantes desse mundo. E que a sua pretensão para ser o príncipe desse mundo era falsa. Então, a obra de Jesus aqui neste mundo veio para provar que Satanás não é o principal dominador deste mundo, que nem todos estão sob o seu poder. E todos aqueles que desejarem ser libertos do poder de Satanás e postos em liberdade podem alcançar essa vitória. E esse domínio que Adão perdeu, Jesus reconquistou, irmãos. Glória a Deus por Cristo. Jesus reconquistou o domínio que Adão perdeu. E se nós confiarmos em Jesus, nós teremos também a vitória contra Satanás. Em Cristo, nós alcançamos a vitória contra Satanás. Então, desde a declaração que Jesus falou, a serpente e a Eva no Éden, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim que Jesus proclamou essa sentença no Éden, Satanás ficara sabendo que não teria o controle absoluto sobre a humanidade. Ele pressentiu isso. E quando ele viu aquela sentença, ele imaginou: Deus proveu um meio para libertar o homem. Né? Então, Satanás agora tentaria manifestar, né, nos homens um poder. Jesus agora tentaria manifestar nos homens um poder. Satanás não, Jesus, digo. Tentaria manifestar nos homens um poder que contrabalançaria, né, o domínio de Satanás. Quem quisesse haveria de ser liberto. Então, Satanás, imaginando isso, ele aplicou todas as forças para interromper essa comunhão do homem com Deus. E é por isso que a gente não sente vontade de orar, de ir para a igreja, de estar em reuniões de oração, de ler a Bíblia, de jejuar, porque esse é o propósito do inimigo. Ele quer afastar a gente da comunhão com Jesus, porque ele sabe que é nessa comunhão que está a nossa força. Ele tem certeza disso, porque o poder de Jesus é nosso, pela fé. Quando buscamos em oração, quando buscamos em comunhão, quando buscamos em jejum, quando buscamos nas reuniões de oração, quando buscamos nas madrugadas porque levantamos para falar com Deus. Ele sabe que não existe poder no inferno capaz de resistir ao príncipe, rei dos reis, Jesus Cristo. Amém? Então, ele agora faz o quê? Ele aplica-se a interromper essa comunhão. Né? Ele desfigurou a Deus como sendo alguém que tem prazer na morte do homem, a Jesus, né? Levou os homens a temerem a Deus como alguém que deleita-se na destruição dos seres humanos, seus filhos, né? E ele desfigurou os sacrifícios oferecidos a Deus como se fosse para apaziguar a ira divina, entendeu? Uma forma de diminuir, né? De acalmar a ira.
os sacrifícios que eram oferecidos, de cordeiros e tudo, ele desfigurou o sentido de que era a representação de Jesus, aquele cordeiro, aquele sacrifício representava Jesus que haveria de morrer. Ele desfigurou o sentido para mostrar que aquilo ali era só para apaziguar a ira de um Deus irado, que estava louco para acabar com todo mundo, né? Ele colocou Jesus como sendo essa pessoa, um tirano. E não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, ele despertou as más paixões em nós, no ser humano, para firmar sobre ele, sobre todo ser humano o poder. Aqueles que dessem lugar às más paixões estariam sob a escravidão do diabo. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos não compactuar com as paixões que combatem, né, contra a carne. Então, nós não devemos dar lugar às paixões carnais, às vontades da carne. Nós devemos viver no Espírito. E para viver no Espírito, nós devemos ter comunhão com Deus. Também, o inimigo agora, ele operou no intuito de cegar o povo para as profecias a respeito da vinda do Messias. E quando Jesus veio, eles rejeitaram a Cristo. E muitos, até hoje, não sabem que Jesus é o Salvador. Não sabem que Jesus quebrou o domínio sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. E que todo aquele que crê em Jesus será liberto para sempre. Amém, irmãos? Então, o inimigo ele tentou mudar a verdade em mentira. E muitos, até hoje, estão enganados, né? Então, ele agora, né, ele percebendo que perderia o céu, ele fez agora um plano de vingança, né? Para que levasse outros também a partilhar da sua queda. Outros também a deixar as coisas celestiais e focar nas coisas terrenas. E isso é muito sutil, irmãos. A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas muitos levam o trabalho ao extremo e vivem só para o trabalho e não têm tempo para Deus. Não descansam no dia que o Senhor disse para descansar, que é o Santo Sábado. Não separam para Deus aquilo que Ele pede que é para separar, que é o santo dízimo, que é a parte do Senhor, que quando nós não pegamos se torna um roubo a Deus. E entre outras coisas, né? Não compartilham com generosidade com o próximo, com aquele que está em necessidade. Eles vivem egoisticamente para si e para o seu Deus, o dinheiro, Mamon. Eles não adoram ao Senhor Jesus, compartilhando as bênçãos com a causa do Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que é seu por direito e compartilhando com aqueles que estão em dificuldade, em pobreza. Então, desde pequenino, Jesus foi alvo das tentações do inimigo, né? E a imagem de Deus era manifesta em Cristo. Satanás, ele decidiu, né, que Jesus deveria ser vencido, porque a vida de Jesus era um incômodo. Será que a minha vida tem sido um incômodo para os ímpios que estão ao meu redor? Será que o meu testemunho de cristão tem incomodado as pessoas com as quais eu me relaciono, a ponto de elas falarem essa pessoa é diferente? Essa pessoa é um cristão? Será que a nossa vida, se nós fôssemos acusados de serem cristãos, a nossa vida teria prova suficiente para nos condenar como cristãos? Como verdadeiros seguidores de Jesus? Fica essa reflexão para mim primeiro. Será que eu seria acusada, né, de ser cristã e seria condenada pelas minhas obras serem semelhantes às de Jesus Cristo? Fica a reflexão para cada um de nós nesse momento. Então, quando Satanás viu a vida de Jesus, incomodava, e ele decidiu destruir Jesus. Quando Jesus ainda era um bebezinho, né? Teve que fugir para o Egito para não ser morto por Herodes. Herodes foi um instrumento nas mãos de Satanás para perseguir a Cristo, Filho de Deus. Então, até Jesus não tinha nenhum ser humano nessa terra que fosse intocável ao poder de Satanás. Então, Jesus foi intocável. E as confederações do mal empenharam-se contra ele para vencê-lo. Satanás e os anjos maus
a gente tem que encontrar um ponto fraco nele, né? Então, desde o pecado de Adão, a raça humana agora ela foi cortada da direta comunhão com Deus. O ser humano, depois do pecado, ele não tinha mais acesso aos céus, até que veio Cristo. A graça veio estabelecida por meio de Jesus. E a ligação foi restaurada, né? Por meio de Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai com confiança. Isso é um privilégio, irmãos. E Satanás agora foi vencido, né? E ele viu que seria derrotado. Por meio de Jesus, em Cristo, o inimigo das nossas almas foi derrotado. Amém? E essa luta entre Cristo e Satanás, ela reflete, né, no domínio de cada coração humano. É semelhante à luta que Jesus enfrentou contra Satanás lá no deserto, ela reflete a minha e a sua luta. É muito importante para nós pararmos, refletirmos em quais áreas Jesus foi tentado, né? Ninguém jamais abandonou as fileiras do mal sem confrontar os assaltos de Satanás, sem enfrentar assaltos de Satanás. Qualquer pessoa que quer abandonar o pecado e o maligno, ele não vai fazer isso sem ter que enfrentar uma luta contra Satanás e seus anjos. Porque o inimigo vai se esforçar ao máximo para que mais pessoas estejam do lado do maligno, do lado do pecado, do lado de Satanás. Ele quer engrossar as suas fileiras. E que eu e você não estejamos no lado dele, pela graça e pelo sangue de Jesus. Possamos romper com ele. E que o domínio de Jesus Cristo seja posto sobre nós, para a nossa salvação. Então, as sedutoras sugestões a que Cristo foi tentado e foi levado, né, são as mesmas que nós passamos hoje. Se para nós é difícil, você imagina para Cristo. Ele também sofreu isso. Ele sofreu uma prova terrível, porque Jesus tinha o peso dos pecados do mundo todo. Nós só temos o peso dos nossos próprios pecados. E se nós carregamos a culpa pelo pecado de outra pessoa ou nos deixamos assediar por Satanás, achando, está vendo o pecado de fulano, foi por causa que você fez isso e isso. Não, cada pessoa é responsável pelos erros que comete. Todo ser humano tem sã consciência, a não ser que ele não tenha noção, né, de juízo, de perfeito são juízo, ele tem consciência do que ele está fazendo, do que é certo e do que é errado. E ninguém vai responder pelos pecados de outra pessoa. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado, né? Ou se influenciou alguém a pecar. Então, Jesus sofreu o peso dos pecados do mundo inteiro. Você imagine aí agora como que foi para Jesus. Jesus suportou a prova do apetite e venceu. Jesus suportou a prova do amor à ostentação, né? Satanás falou para Jesus, se tu és o filho de Deus, a prova do apetite, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E também do amor ao mundo. Essas 3 áreas em que Jesus foi tentado, nós também somos tentados hoje. O inimigo oferece os reinos do mundo, as coisas do mundo. Os reinos do mundo é a fama, é o luxo, acima da glória de Cristo. As coisas do mundo, os prazeres, a luxúria, as coisas da carne, acima da glória de Cristo. E o apetite, a condescendência com o apetite pervertido, faz com que a nossa mente não esteja pronta para discernir o chamado, para entender a verdade, para aceitar a Jesus e nos arrepender. É por isso que ele trabalha nessas 3 áreas, irmãos. O amor ao mundo, o amor à ostentação e o amor ao apetite pervertido. Porque ele sabe que se nenhuma dessas áreas nós cedemos espaço para ele, é uma questão de tempo. Ou a gente vence ou seremos vencidos. Não existe meio termo. Com Cristo nós temos que vencer ou seremos vencidos. Se não nos apegarmos a Jesus, seremos vencidos. Porque é somente por meio de Cristo, né, que seremos redimidos. Então, Cristo devia redimir a falta de Adão em nossa humanidade, depois da raça enfraquecida por 4.000 anos de pecado.
Para Adão era muito mais fácil resistir ao pecado, porque Adão não tinha inclinação nenhuma, a sua natureza estava perfeita, direto das mãos do Criador. Jesus tinha a possibilidade de cair, tá? Jesus sofreu a tentação com a possibilidade de cair, de ser vencido por ela. E Jesus recebeu a raça humana enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Jesus não tinha tendência para o pecado, porém ele tinha a possibilidade de cair. Então, nós não temos de suportar coisa alguma que Jesus não tenha vencido. Ele exercitou por nós um autodomínio mais forte do que a fome e a morte. Então, no deserto, Jesus estava rodeado da glória do Pai. Quando Jesus foi para o deserto, em comunhão com Deus, né? E ele foi erguido acima da fraqueza da humanidade. Quando Jesus estava rodeado da glória do Pai no deserto, ele foi erguido acima da fraqueza da humanidade. Será que é isso que está faltando para mim? É a pergunta que eu faço para mim e os irmãos refletam cada um para a sua vida. O que tem tirado a minha paz? O que tem sido a minha fraqueza? O que eu preciso para estar acima da fraqueza da minha humanidade, daquilo que me limita, que me deixa preso ao mundo, ao amor da ostentação, ao amor do apetite pervertido, ao amor do mundo, com suas concupiscências e suas atrações. Eu preciso estar na glória do Pai, eu preciso estar na presença do Pai, para que eu seja erguida acima das coisas do mundo e da fraqueza humana, que é meu, é algo meu, da minha pecaminosidade, mas que eu, estando com Jesus, serei levantada acima dessa fraqueza humana, pela graça de Jesus. E foi assim que Jesus estava, quando ele estava no deserto. Ele estava em comunhão com o Pai e ele foi erguido acima da fraqueza humana. Né? E quando Jesus estava sendo provado pelo diabo, ele sempre declarava, está escrito, né? Está escrito. Mas a glória do Pai afastou-se e ele foi deixado a lutar com a tentação. Jesus venceu na humanidade. Nós também podemos vencer se nos apegarmos a Cristo. Ele venceu e ele tem poder para nós. Não importa qual seja a área da nossa vida que estejamos em dificuldade, o Senhor Jesus tem poder para nos dar. A sua natureza humana recuava do pecado, né? E também tinha medo do conflito. Mas como ele estava em comunhão com o Pai, ele esteve 40 dias em jejum e em comunhão, ele recebeu poder para vencer a Satanás. Então, Satanás disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus, ele colocou em dúvida a identidade de Jesus como Filho amado de Deus. Mas Jesus lembrou-se das palavras quando ele saiu do batismo. Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho alegria. As palavras do Pai a respeito de Jesus o fortaleceram nessa prova. Ele lembrou-se de quem ele era, Filho de Deus, e ele lembrou-se de que ele era amado do Pai. E se Jesus condescendesse com a sugestão de Satanás, quando ele disse, tu és o Filho de Deus, e tivesse transformado as pedras em pães, Jesus teria dado lugar à dúvida, à incredulidade, porque ele usou a palavra, se tu és o Filho de Deus, faz as pedras em pães. Então, se Jesus transforma as pedras em pães, ele estaria dizendo que ele tinha dúvida, que ele estava obedecendo a uma sugestão do inimigo. Nós devemos ter muito cuidado com as dúvidas que Satanás tenta colocar em nossa mente quanto à nossa identidade como filhos amados de Deus. Nós somos amados por Deus não é porque somos bonzinhos, porque fazemos tudo correto. É porque Deus é amor. E Deus não sabe ser outra coisa, porque é isso que ele é. Não é por nossos méritos, não é por nossa bondade, por algo de bom que a gente faz, por guardarmos o sábado, por irmos à igreja, por fazermos o trabalho missionário, por usarmos a roupa adequada, a comida adequada. Não, é porque Deus é amor, é isso que ele é. E ele já deu provas disso enviando Cristo para nos salvar. Nós só precisamos crer e entregar o nosso coração a Jesus. Nunca duvidar que somos amados por Deus, mesmo quando a gente faz coisas erradas. Quando caímos, a única coisa que devemos aprender é onde não devemos deixar de vigiar.
E devemos correr aos braços do nosso Pai e dizer: Senhor, me perdoa. Eu pequei contra ti, igual o filho pródigo. E reconciliar-nos com Deus. Porque em Cristo nós recebemos não somente o perdão, mas a purificação dos nossos pecados. Amém? Então a palavra de Deus nos diz que quando aceitamos a Jesus, imediatamente nós somos perdoados. E começa um processo de afastamento do pecado, que é o processo de santificação, que dia após dia o Espírito Santo de Deus vai operando em nós. O abandono do pecado, a aversão ao pecado. Então nós precisamos jamais duvidar do amor que Deus tem por nós. Nós devemos acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus para nós, quando ela diz: eu vim para os doentes. Jesus disse isso: eu vim para os pecadores, não para os sãos, não para aqueles que se acham bons, que se acham justos, porque esses já estão perdidos, a não ser que se arrependam. Aqueles que se acham bons, santos, justos, ou eles se arrependem, ou eles estarão perdidos, porque se eles são bons, eles não precisam de Jesus. Jesus é o médico dos doentes. E essa é a mensagem para mim. Se acho em mim algo que está destoando com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, é o Espírito Santo que está trabalhando comigo. Devo ir a Cristo confessar imediatamente, crendo que Ele me perdoa e me purifica. Devo ser humilde e aceitar a minha condição de pecador e arrepender-me, converter-me a Cristo com confiança, porque Ele diz na sua palavra: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Devo me alimentar da palavra todos os dias. Porque quando eu for tentada por Satanás, a promessa de Deus nos diz que quando a gente for tentado, o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que temos lido, mas nós não lemos. Esse é o problema, esse é o meu problema. Eu não leio a Bíblia. Então, quando Satanás vem para mim com as suas insinuações e sugestões, eu não tenho como me lembrar daquilo que eu não li. É impossível. O Espírito Santo não vai me lembrar de algo que eu não li. Eu preciso ler, para que quando ser tentada por Satanás, eu possa me lembrar, o Espírito Santo possa me lembrar a palavra, e eu possa fazer como Jesus está escrito, usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, e enfrentar todas as tentações e insinuações do maligno, e receber a graça necessária pela oração da fé. A oração, irmãos, é a arma mais poderosa que nós temos contra as tentações do inimigo. É por meio da oração da fé, não em nós mesmos, mas nos méritos do sangue de Cristo, que nós alcançamos aquelas bênçãos que aos olhos humanos é impossível. Assim como Jesus foi tentado pelo diabo e não cedeu em um ponto sequer, nós podemos, pela graça e pelo sangue de Cristo, receber o toque da vitória sobre toda a tentação do diabo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e o seu Espírito Santo e nos cubra com o seu sangue para que possamos alcançar a medida da estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Amém.